da composição de um polinómio em fatores ou fatorização de um polinómio. De composição de fatores ou fatorização, que é a mesma coisa. Então vamos só recordar o seguinte: se eu tenho A mais B é uma soma, mas, ora, no caso da soma eu digo que A e B são parcelas. A vezes B é um produto e eu digo que o A e o B são fatores, ok? Portanto, fatorizar um polinómio ou decompor um polinómio em fatores é escrevê-lo na forma de um produto, está bem? De um ou de dois ou mais fatores. Ora, vamos lá ver. Para decompor um polinómio em fatores, aplica-se a propriedade distributiva, procuram-se os fatores comuns e colocam-se em evidência. No fundo é andar com a propriedade distributiva ao contrário, está bem? Tenho uma adição, neste caso, e vou passar para uma multiplicação. Como? Olho para as duas parcelas e vejo qual é o fator comum. Neste caso, qual é o fator comum? É o x, portanto, reparem que os dois termos têm o x. Então, vou pôr aqui o x. E depois ver o que é que sobra. Reparem que este produto aqui tem que dar, se eu efetuar o x vezes este polinómio, tem que dar a expressão inicial, porque senão está completamente errado. Ok? Então vai ficar o quê? X, que é o fator comum aos dois termos. Ora, cortei o x, o que é que sobra? Sobra o 4, mais cortei o x, o que é que sobra? O 5y, e já está fatorizado. Ok? Só isto. Reparem, não precisam do professor para nada nem das soluções. Isto conseguem ver logo se tem certo ou errado. Depois fazem o produto, portanto, aplicam a propriedade distributiva e têm que dar a expressão inicial. X vezes 4 dá 4x e x vezes 5y dá 5xy, portanto, está correto. E é sempre assim. Ora, para decompor ou fatorizar um polinómio é necessário identificar o fator comum e colocá-lo em evidência. Portanto, o que eu fiz aqui diz, o que acabei de fazer aqui, diz que coloquei o x em evidência, está bem? Ora, muito bem. Ora, mais exemplos. Ora, 10x mais 10y, portanto, o que é que eu tenho em comum? O 10 vezes... Ora, cortei o 10, o que é que sobra? Sobra o x, mais cortei o 10, o que é que sobra? O y. Já está fatorizado. Reparem, 10 vezes x dá 10x, está certo, e 10 vezes y dá 10y, está certo. Outro exemplo. 4x menos 16. Ora, não nos deixemos enganar, porque 16 toda a gente sabe que é 4 vezes 4. Então, significa que eu posso pôr o 4 em evidência. O que é que sobra? Ora, sobra, tirei 4, sobra o x, menos... Tirei um dos 4, sobra outro 4. Reparem que 4 vezes x dá 4x, está certo, e 4 vezes menos 4 vai dar menos 16, portanto está correto. No terceiro caso, o que é que eu posso pôr em evidência? Qual é o fator que tem em comum? É o x, portanto vou pôr o x. O que é que sobra? Sobra tirando o x sobra o 3, tirando o x sobra o 10y. Outro caso, portanto, posso pôr o 3b em evidência, reparem, aqui é como se tivesse 3bb, quem tiver dificuldade pode fazer isto, porque b ao quadrado é b vezes b, ok? E depois facilmente vê o que tem em comum. Reparem, o 6 é 2 vezes 3, então eu posso pôr em evidência o 3b, está bem? Ora, colocando em evidência o 3b, o que é que sobra? Sobra outro b, reparem, cortei o 3b, sobra outro b, coloquei menos, cortei o 3b, que já lá está, sobra o 2. Reparem, 3b vezes b dá 3b ao quadrado, certo? E 3b vezes menos 2 dá menos 6b, correto? Neste caso aqui, portanto, o que é que eu posso pôr em evidência? Um x, então se eu ponho um x em evidência, vai sobrar outro x, 2x, não é? Porque 2x vezes x vai dar 2x ao quadrado, menos... se eu cortar o x, sobra o y. X vezes y dá xy, está correto. Neste caso aqui, não tenho um monómio, mas tenho em comum um polinómio. Então, vou pôr em evidência esse polinómio. Então, vai ficar y menos 3 vezes que multiplica, porque o objetivo é transformar num produto, certo? Ora, se eu já tirei este polinómio, o que é que sobra? O x... mais, se eu já tirei este polinómio, o que é que sobra? O 5, está feito. Reparem
que y menos 3 vezes x dá esta expressão. Y menos 3 vezes 5 dá esta expressão. Está correto. Aqui, ora, muito bem, chama a atenção para este caso, porquê? Ora, tenho aqui 3 termos, certo? O que é que eles têm em comum? X, não há dúvidas, mas o problema é que quando eu tiro o bloco X em evidência, não se esqueçam que o coeficiente é 1, não é? Porque há alunos que fazem muito isto, aí põem o X em evidência, então aqui já tiraram tudo, não é? Então só põem só o 5x menos o 7y. Claro que isto está errado, porque reparem, x vezes 5x dá 5x ao quadrado e x vezes menos 7y dá menos 7xy, e esta expressão é completamente diferente desta. Portanto, quando tenho, não esquecer que o coeficiente de x é 1. Portanto, se no primeiro caso, se o termo é x e eu tirei o x, sobra o 1, está bem? Reparem, x vezes 1, x, correto. X vezes mais 5x dá mais 5x ao quadrado, correto. E ainda menos 7xy, correto, ok? Portanto, não esquecer. Outro exemplo, se eu tiver y menos 7y ao quadrado, ora posso pôr em evidência o y, o que é que sobra? O 1 menos 7y, ok? Y vezes 1 dá y, menos y vezes 7y dá 7y ao quadrado. Ora, muito bem, os casos notáveis e a decomposição de fatores. Reparem, depois de fazerem os exercícios da página, só um bocadinho que eu vou ver, portanto, da página 55, fazem primeiro o 31 e o 32, só depois de tentarem resolver esses exercícios, se houver dúvidas, digam-me, se for necessário eu faço um vídeo e com a solução dos exercícios, têm que me dizer, é que ouvem o resto do vídeo, está bem? Portanto, ora vamos lá ver, e depois de verem o resto do vídeo, é que conseguem fazer os exercícios 33 e 34 da mesma página. Então vamos lá. Ora, diferença de quadrados, nesta altura já sabemos bem esta expressão, vamos lá ver. Ora, eu quero decompor ou fatorizar. Decompor é transformar num produto. Só que eu aqui tenho um problema. Reparem, tenho 2 termos, mas não tem nada em comum. Então, quando isso acontece, eu detecto que é um dos casos notáveis. Ora, como sei bem os 2 casos notáveis, a diferença de quadrados e o quadrado do binómio, vejo que este só pode ser a diferença de quadrados, ou seja, eu tenho esta expressão é idêntica a esta, tenho aqui, não é? Percebem? Tenho que passar daqui para aqui, lá está, para transformar num produto. E assim já está decomposto em fatores. Então é fácil. Ora, depois de detectarem que é uma diferença de quadrados, já sabem, basta pôr o quê? Esta expressão, e se aqui tem x ao quadrado, o que é que tem que ficar aqui? Xx. Se aqui tem 25, aqui tem que ficar 5. Reparem que aqui, não se esqueçam, aqui são lados, não é? Lados de quadrados, e aqui são áreas, está bem? Tá? 5, isto aqui, diferença da área de 2 quadrados, percebem? Então, lado vezes lado, x vezes x dá x ao quadrado. E aqui, se 25 significa o quê? É a área de um quadrado lado 5, está bem? Pronto, e já está decomposto. E é sempre assim, portanto, isto é mais uma vez uma diferença de quadrados, portanto, mais, se quiserem ali, depois aqui vou pôr 3x, e aqui também 3x, e aqui 4 e aqui 4. Neste caso estamos a falar, é como se tivessem 2 quadrados, de lado 3x, porque a área é 9x ao quadrado, portanto 3x vezes 3x dá 9x ao quadrado, e o outro de lado 4, 4 por 4 dá 16, tá? Já está fatorizado. Aqui sempre a mesma coisa, 1 menos m, 1 mais m, ou vice-versa, porque a multiplicação é comutativa. Aqui tenham cuidado, que eu expliquei que o sinal menos fica sempre associado ao termo de sinal que tem sinal contrário, não é? Portanto, fica menos 2 terços mais c, e agora 2 terços mais c. Quem tiver dificuldades, aconselho a fazer o quê? Trocar. Portanto, isto é como se tivesse c ao quadrado menos 4 nonos. Portanto, fica c menos 2 terços e c mais 2 terços. Reparem, esta expressão é igual à de cima, ok? Aqui é a mesma coisa, só que temos o quê? Vai dar a raiz quadrada, porque reparem, isto aqui
significa que tenho a área de um quadrado de área 5, portanto tem um quadrado cuja área é 5, então qual é o lado? O lado tem que ser raiz de 5, porque raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5, ok? Muito bem. Ora, quando eu tenho um quadrado num binómio, reparem, tem aqui a fórmula, deixem-me ver, ai não pus a fórmula, não pus a fórmula, eu vou pular aqui, então fica A ao quadrado mais 2 mais ou menos 2AB mais B ao quadrado. Portanto, isto A mais ou menos B ao quadrado, ok? Então, vamos lá ver. Tenho um trinómio e reparem, nos três termos eu não tenho nada comum, certo? Então, detecto que é um dos casos notáveis, só pode ser o quadrado do binómio, porque eu tenho um trinómio, não é? Um trinómio não tem nada a ver com a diferença de quadrados que vimos há bocadinho. Então, tenho esta expressão e preciso passá-la para aqui, como muito simples. Basta fazer o quê? Como o segundo termo. Reparem que os quadrados são sempre positivos. Portanto, o sinal do segundo termo é que pode ser positivo ou negativo. Ora, quando o sinal é positivo, significa que ambos os termos, o A e o B, têm o mesmo sinal. Quando é negativo, tem sinais contrários. Pronto, portanto, escolhem. Posso pôr aqui já mais ao quadrado. E aqui, o que é que eu tenho que pôr aqui para dar o x ao quadrado? X. O que é que eu tenho que pôr aqui para dar o 4? Tem que ser 2. E pergunto a vocês, e onde é que está o termo 4x? Está no desenvolvimento, reparem. Vocês daqui partiram para aqui. Se desenvolverem daqui para aqui, vão encontrar o 4x, que é o termo 2AB. Está bem? Vou fazer rapidamente. X ao quadrado mais o dobro do primeiro pelo segundo, portanto 2 vezes x, 2x, vezes 2 dá 4x, lá está ele, mais 2 ao quadrado, 4, está feito. Portanto, sempre assim, aqui como o termo desenvolvimento 2AB é negativo, um dos termos, o A ou o B, tem que ter sinais contrários, portanto pode ser O. Ponho ali já ao quadrado e depois o que é que eu tenho que colocar aqui para dar 9A ao quadrado? Aqui elevado ao quadrado é 9A ao quadrado, é o quê? 3A. E aqui vai ser o 7. No fundo é fazer sempre a raiz quadrada. A raiz quadrada quando é 9 dá 7. A raiz quadrada de 9A ao quadrado dá 3A. Ok? Isto está feito. Portanto, isto já está decomposto, porque esqueci-me de compor ou fatorizar é sinónimo de transformar num produto, se quiserem, não é? Então fica x mais 2 vezes x mais 2. Aqui é a mesma coisa, 3A menos 7, que multiplica 3A menos 7. Ok? Pronto, e é sempre assim. Aqui fica, ora, este é negativo, um dos termos tem que ter sinal contrário, reparem, até pode ser assim, está bem, para ser diferente. Então, aqui o que é que eu tenho que pôr? X, e aqui o que é que eu tenho que pôr? O 4, está bem? Se desenvolverem este quadrado num binómio, vão obter esta expressão, está bem? Podem também colocar x menos 4 ao quadrado, sim senhora, está bem? Como o sinal aqui do termo 2AB é negativo, um dos termos tem que ser negativo, é indiferente de qual seja. Se desenvolverem cada um dos casos, dá exatamente a mesma expressão. Aqui, neste caso, o que é que eu aconselho a fazer? Para ser mais fácil, vou pôr em evidência. Reparem, não é um caso, para já, não tenho um quadrado de um binómio, porque eu tenho em comum, em cada um dos termos, o 2, porque eu sei que o 16 é 2 vezes 8 e o 32 é 2 vezes 16. Então, se eu puser evidência o 2, sobra o quê? O x ao quadrado menos 8x e depois mais 16. E agora sim, é que tenho aqui um trinómio, como não tenho nos três termos nada para pôr em evidência, nada em comum, nenhum fator comum, é um caso notável. E continuo a fazer, portanto, ora, este aqui é negativo, um dos sinais é negativo, aqui x e aqui raiz 16, que dá 4. Pronto, já está fatorizado, ok? Aqui, então o que é que fica? Ora, não tenho nada em comum, então é um quadrado de um binómio, portanto vai ser o quê? Vou pôr 2x mais 5 ao quadrado, está bem? Reparem, 2x ao quadrado, que é o A ao quadrado, dá 4x ao quadrado, o 2AB dá 2 vezes 5, 10, vezes 2, 20x, mais 5 ao quadrado, 25, portanto fica 2x mais 5, que multiplica 2x mais 5, já está fatorizado. E agora sim podem fazer os restantes exercícios, está bem? Quando acabarem, digam-me que eu faço mais vídeos. Se o próximo tema é a lei do anulamento do produto. Outra coisa, se houver dúvidas dos exercícios, digam-me, mesmo no caderno de fichas, que eu faça um vídeo a resolvê-los, ok? Bom trabalho!